Olá, gente! A gravação de hoje para a culminância da eletiva Aprovação Total, que é a segunda edição do Enem, da oficina de Enem no semestre passado, eu peguei uma das aulas que nós fizemos sobre como acertar literatura na prova do Enem. Então, nós vamos fazer juntos algumas questões que foram abordadas nessa aula e com o slide feito para esse fim. Keep calm e foca no Enem. Então, o Enem, na parte de literatura, compreende mais ou menos 12 questões. Não é pouca coisa, né? Sendo que português é a prova que possui maior número de questões, inclusive contando com o peso imenso da redação. Então, a gente vai ver algumas dicas para gabaritar a prova do Enem no quesito literatura. Então, o Enem enxerga as artes como um processo amplo. O que isso quer dizer? Que a interdisciplinaridade, ou seja, há constantes trocas entre a área da arte escrita, da arte auditiva, da arte visual, né? Então, as questões muitas vezes vão fazer o quê? Comparações de veículos de arte. Eles vão comparar um texto literário a um quadro, um texto, né, de música a uma partitura clássica. Então, são diferentes formatos que vão questionar se o aluno consegue fazer inferências sobre algum tipo de abordagem que vários tipos de veículos conseguem fazer. Então, a prova usa 3 métodos de avaliação para os alunos no quesito da literatura. Primeiro deles, análise do poema e compreender o texto literário. É a crítica que eu tinha falado em um outro vídeo meu, é a crítica imanente, aquela que se concentra no texto em si. Você vai extrair o que está escrito naquele trecho. Então, muitas vezes o Enem pega um trecho de uma obra mais clássica, mas ele não quer saber quais são as linhas mestras daquele período em questão, mas sim o que aquele trecho ele quer dizer. A segunda forma de questionamento na literatura é para identificar aí sim as escolas literárias. Eles vão colocar textos maiores e também de autores consagrados para que o aluno consiga identificar aquilo ali é barroco, aquilo ali é arcadismo, aquilo ali é romantismo e por aí vai. Então, essa parte 2 é para o aluno saber sobre historiografia literária, aquelas estéticas, escolas literárias. E também a 3 diz respeito à interdisciplinaridade, relacionar 2 textos entre si, o texto fonte e um texto subsequente, ou seja, depois dele. Então, atenção para o que principalmente aparece no Enem. O século XX tem uma primazia, ou seja, tem um peso muito grande no formato das questões. Vanguardas europeias. Foi o que abriu o século XX. Aquela arte enfadonha do parnasianismo, que é aquele tipo de texto poético que se caracteriza pela supremacia, ou seja, pela hipervalorização da forma e o conteúdo relegado a um segundo plano, aquilo ali cai por terra. Por quê? Porque até mesmo o conceito de arte ele é abalado. Porque nós tínhamos até o começo do século XX o quê? Uma concepção artística que era embebida no ideal grego. Aquelas formas perfeitas, simétricas. E aí vem o quê? Vem o cubismo, vem o surrealismo, dadaísmo, né, expressionismo, para fazer o quê? Para quebrar aquele nosso conceito de que tudo que é comumente belo é aquilo que é simétrico, aquilo que é mimético, aquilo que é uma cópia da realidade. Muitas vezes a arte ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar a fronteira das coisas reais e aí vai invadir o mundo da psique, aquele mundo psicológico, aquele mundo em que as coisas são distorcidas. Isso que são as vanguardas
europeias que elas abrem o século XXI. Aí no Brasil, Semana da Arte Moderna. Todas essas vanguardas, elas foram absorvidas primeiramente pelos intelectuais. E eles trouxeram isso para cá, para o Brasil, especificamente São Paulo. Então, São Paulo meio que dissemina todas essas grandes descobertas de uma nova concepção de arte. Aí surge a Semana da Arte Moderna em 1922. Isso aí faz com que a arte brasileira meio que caminhe com as próprias pernas. Né? Agora o Brasil passa, a partir daí, exportar literatura, exportar modelos a serem copiados por outros países. Geração de 30. Aí vem o quê? Aquele modernismo que se torna maduro, que para de ficar brigando com as formas de arte consideradas conservadoras e passa a se preocupar realmente com o que falta ao Brasil. Então, a geração de 30, ela se destaca tanto na prosa, com os romances regionalistas, como na poesia, com aquela poesia que ela busca o quê? Apreender, ou seja, contemplar o homem no seu meio, mas também nos seus anseios íntimos. Geração de 45. Aí a geração de 45 leva o quê? Leva a uma descoberta de novas formas de escrever o mundo. Então, os autores dessa época, eles voltam a se preocupar com a forma. Né, com a forma com que eles vão apresentar o seu trabalho. Mas não é só isso, não é aquele texto oco, que só tem uma capa bonita, mas também é um texto tão complexo que ele é uma pesquisa intensa da forma, por meios novos de expressão, mas também por meios novos de escrita narrativa. As coisas não acontecem mais externamente. Pode acontecer grande fato internamente, como é o caso da Clarice Lispector. E, por fim, a poesia marginal, que está à margem, por quê? Por causa da ditadura militar, que faz com que os textos sejam severamente censurados e aqueles poetas que não se curvam para isso, eles disseminam seus textos de uma forma artesanal. Por causa disso que a poesia marginal ela é chamada de poesia mimeógrafo, aquele aparelho que faz cópia manual, porque eles eram distribuídos na calada da noite ou escondidos. Por quê? Porque senão a ditadura pegava e batia mesmo. Tranquilo? Ó, texto e o contexto. Dica 2. Vocabulário rebuscado de certos textos faz com que o aluno entre em pânico, né? Decifrar estrofes é algo que é extremamente válido no ensino médio. A gente conseguindo interpretar um poema, qualquer texto fica fácil, gente. Isso é fato. Nós vamos ver isso agora, né? Dica 4. Ler, escrever, pensar. A gente só escreve bem se nós pensamos com clareza, se nós colocamos as ideias de forma hierárquica. Vamos colocar o que está mais importante, depois o que está menos. Né? Então, para nós escrevermos bem, nós temos que pensar claramente. Agora vamos às questões que eu selecionei. O trecho a seguir é parte do poema Mocidade e Morte, do poeta romântico Castro Alves. Aí vocês vão pensar, Castro Alves, terceira geração do romantismo, a geração chamada de Condoreira, porque prega a liberdade. Castro Alves, então, era chamado até de o poeta dos escravos. Mas essa questão não é sobre a estética literária, mas é uma questão pontual de sentido, ou seja, imanente do texto. Meio que a gente esquece que Castro Alves é um poeta abolicionista e vamos à questão. Eu quero viver, beber perfumes, na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, a sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma voz responde-me fria, terás o sono sob a lájea fria.
Então a questão é, esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte prematura ainda na juventude, mocidade e morte. A imagem da morte aparece na palavra embalsama, flor silvestre que embalsama os ares. Não há sentido de morte aí. Infinito. Minha alma adejar pelo infinito. Aí, infinito quer dizer o quê? Que há possibilidade sem fim, não é morte. Amplidão. Qual branca vela na amplidão dos mares. Aí é um elogio ao fato de o mar ser algo extremamente imenso. Dormir. Vou dormir à tarde. Não é morte. Sono, aí sim. Mas uma voz responde-me sombria. Sombria quer dizer o quê? Vai introduzir um tema ruim. E a morte, ela é ruim muitas vezes. Terás o sono sob a laje fria. A laje fria é o quê? O chão. Ou seja, você vai dormir, você terá o sono sob o chão frio. Aí sim é morte. Alternativa E. Vocês viram que não foi perguntada a qual escola literária Castro Alves se afilia. Não foi. Foi só uma palavra pontual em si. Agora outro, romantismo, realismo. Machado de Assis. A gente sabe que Machado de Assis, quando ele ultrapassa a sua verve romântica, ele se torna o introdutor do realismo no Brasil, que se opõe ao romantismo. Se o romantismo idealizava, o realismo era a fotografia da literatura. Via as coisas boas? Via, mas também via os defeitos. Naquele tempo contava com apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que ele maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Vamos ver a questão. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Aí nós vamos ver o quê? O que Machado está criticando os autores? Ele diz o quê? Que o texto dele não é romance. Por quê? Nos romances românticos, o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas espinhas. Ou seja, o autor romântico, ele doura aquele mundo e ele fecha os olhos a toda e qualquer imperfeição que está dita como sarda e espinha. Então, a alternativa A é a crítica ao romantismo, né? Tranquilo? Fácil, gente, muito fácil. É só saber as linhas gerais das estéticas literárias. Outro texto do Machadão foi tirado de uma crônica do Machado. Refere-se ao trabalho de um escravo. Agora aí, nós não vamos o quê? Trabalhar com a estética literária, mas com a interpretação desse trecho em si. Crônica, então, é o quê? Crônica é aquele texto preso ao seu tempo. Quando passa um certo tempo, a crônica perde muito do seu poder de sugestão. Então, um dia começou a Guerra do Paraguai e durou 5 anos. João repicava e dobrava. Dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Esses verbos, repicar, dobrar, diz respeito a sino. Blém, 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 blém. Ele repicava, dobrava. Repicava, dobrava. Ou seja, o escravo ele tocava o sino quando começou a Guerra do Paraguai, durante 5 anos. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, aquela lei em que os filhos eram livres, João repicou também, ou seja, ele tocou o sino de novo. Quando se fez a abolição, João repicou também. Quando se fez a república, João repicou também o sino. Repicaria pelo império se o império retornasse. O que Machado quis dizer com isso? Por ser escravo, tocava os sinos às escondidas? Não.
Se um sino era tocado de certa forma e não havia, digamos, represália contra esse escravo, então todo mundo ouvia. Não poderia tocar os sinos pelo retorno pelo império. Não diz isso também. Tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. O texto também não fala disso. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes, porque era costume dele. Essa alternativa. Ele tocou pela Guerra do Paraguai, depois pelo Ventre Livre, depois pela abolição, depois pela República. E aí Machado põe o quê? Põe a sua ironia fina, que colocaria o escravo tocando pelo império caso o império voltasse. Alternativa de dado. Texto dessa questão ali é do naturalismo, Aloysio de Azevedo, que é o introdutor do naturalismo, que é o quê? Que é o realismo quando ele se tinge de ciência, de cientificismo, quando ele busca explicar as coisas como acontecem pelo viés da ciência no final do século XIX, que era extremamente racista e comparava aquelas pessoas, assim, digamos, de classe inferior a animais. Viam-se de cima as casas acavaladas umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. As chaminés principiavam a fumar, deslizavam as carrocinhas multicores dos padeiros. As vacas de leite caminhavam com seu passo vagaroso, parando à porta dos fregueses, tilintando o chocalho. Os quiosques vendiam café a homens de jaqueta e chapéu desabado. Cruzavam-se na rua os libertinos retardios com os operários que se levantavam para a obrigação. Ouvia-se o ruído estalado dos carros de água, o rodar monótono dos bondes. O trecho, retirado desse livro, Casa de Pensão, escrito em 1884, descreve o cotidiano de uma cidade. O que estava acontecendo no Brasil nessa época? Convivência entre elementos de uma economia agrária e os de uma economia industrial indicam o início da industrialização no Brasil no século XIX, que é gabarito. Mas vamos ver o erro das outras. Desde o século XVIII, a principal atividade econômica brasileira era industrial. Mentira! Apesar de a industrialização ter se iniciado no século XIX, ela ainda continua a ser. Ele não diz isso. Apesar da industrialização, muitos operários levantavam cedo, não é apesar de, é por causa dela, e não iam desenvolver atividades rurais, esses operários. A vida urbana ignora a indústria? Não, ela principia ali, ó. As chaminés principiavam a fumar, a industrialização começava, e as vacas de leite caminhavam pela rua com seu passo vagaroso. Então, eram duas realidades que estavam ali presentes. Economia agrária e o princípio da industrialização brasileira. Modernismo, Manuel Bandeira, considerado o João Batista do modernismo. Ele começa no seu livro, no seu texto Poética. Poética é o quê? A palavra poética tem sentido de um livro que traz meio que as regras gerais de composição literária. Estou farto do lirismo comedido. Lirismo comedido é o quê? A gente lembra do arcadismo, aquela poesia neoclássica que controlava o amor. Do lirismo bem comportado, romantismo também. Do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor, ou seja, aquele lirismo falso, lirismo protocolar, que segue uma regra. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Crítica ao parnasianismo, que as pessoas, para compor, elas vão pegar a palavra mais complexa, mais rara. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns, ou seja, palhaços de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação, ou seja, ele quer formas novas de composição lírica, sentimental, subjetiva, do eu. Com base na leitura do poema, o poeta afirma, critica o lirismo louco do movimento modernista? Não. Critica todo e qualquer lirismo? Não, ele só quer um tipo de lirismo.
aquele que é libertação. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico? Não. Foi o primeiro a ser criticado. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico? Não. Letra E, propõe a criação de um novo lirismo. Aí, ó, questão 6 do Vinícius de Moraes, mas usa uma figura de linguagem. Vai o quê? Vai usar um conceito gramatical que vai aparecer num trecho literário. Oxímoro ou paradoxo. Oxímoro, palavra grega, oxo, rápido, moro, devagar. Então, oxímoro, duas coisas opostas, duas ideias que habitam o mesmo lugar, que dá um nó na cabeça da gente mesmo, chamado também de uma palavra grega, paradoxo, ou seja, opinião ao lado. É uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Nas alternativas abaixo estão transcritos versos retirados do poema O Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro. Vamos pensar assim, ó, uma realidade que concentra duas coisas que não podem estar ali, que dá aquele nozinho na nossa cabeça. Vamos ler então? Paradoxo é o que dá nó. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Antítese. Havia chão, agora casa. Não são duas coisas contrárias na mesma realidade. Não está dando um nozinho na nossa cabeça. A casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Nossa, olha o paradoxo aí. A casa feita era a liberdade, mas era a escravidão dele. Liberdade e escravidão juntos na mesma ação, deu nó na cabeça? Paradoxo. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. Aí é o quê? Antítese, é uma coisa que vai se transformando. Tranquilo, gente? Fácil. Modernismo de novo, agora é com o Drummond. Poema A Dança e a Alma. A dança não é movimento, súbito gesto musical. É concentração no momento da humana graça natural. No solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar. A dança, não vento nos ramos, seiva, força, perene estar. Um estar entre o céu e chão, novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão, libertar-se por todo lado, onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas, sem fugir à forma do ser, por sobre o mistério das fábulas. Olha só, a dança é o quê? A dança não é só a movimentação física, ela implica uma busca metafísica, uma busca além do que os olhos podem sentir. A definição de dança em linguagem de dicionário, porque esse poema ele faz o quê? Faz uma intertextualidade como se fosse um verbete. Verbete é o quê? Aqueles tópicos que aparecem nas enciclopédias. Dança é uma das formas de arte que surgiu em tal tempo. Isso é um verbete, que tem uma linguagem o quê? Expositiva. Esse poema ele faz essa brincadeira com o verbete, mas ele reelabora isso aí como arte. A mais antiga das artes, servindo como elemento de comunicação e afirmação em todos os momentos da sua existência. Não diz que é a mais antiga. A forma de expressão corporal que ultrapassa limites físicos, possibilitando ao homem a liberação de seu espírito. Yes! Isso aí, é um estar entre o céu e o chão, novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão libertar-se por todo lado. A libertação do espírito. Manifestação do ser humano, formada por uma sequência de gestos, passos e movimentos. Até aí tudo bem. Desconcertados, não. Isso que invalida também essa alternativa. Por enquanto é a B que está certa. O conjunto organizado de movimentos de corpo, com ritmo determinado por instrumentos musicais, ruídos, cantos e emoções. Não falam instrumentos musicais, né, gente? Pelo amor de Deus. O movimento diretamente ligado ao psiquismo, não é só ao psiquismo, né? Ou seja, tem um mistério também. Agora do João Cabral de Melo Neto, ó, nosso geração de 45, nosso poeta engenheiro. Eu sempre chamo João Cabral de Melo Neto de poeta engenheiro. Por quê? Na geração de 30, nós tivemos Graciliano Ramos na prosa como aquele escritor enxuto, em que os adjetivos eram usados com a parcimônia máxima. De vez em quando aparecia um, porque ele era seco. João Cabral transporta isso para a poesia. Por causa disso que ele é o poeta engenheiro, porque ele é exato. Vamos ver o que ele falou sobre isso?
Falo somente com o que falo. A linguagem enxuta, contato denso. Falo somente do que falo. A vida seca, áspera e clara do sertão. Falo somente por quem falo. O homem sertanejo, sobrevivendo na adversidade e na míngua. Falo somente para quem falo, para os que precisam ser alertados para a situação da miséria no Nordeste. João Cabral, texto literário serve. A linguagem do texto deve refletir o tema. E a fala do autor deve denunciar o fato social para determinados leitores. Linguagem do texto reflete o tema. Falo somente do que falo, a vida seca. Falo somente por quem falo, da pessoa que vive nessa vida seca. E ele é para aqueles que precisam ser alertados, para determinados leitores. A gente já matou. Alternativa A. Depois, as outras, elas vão contradizer muito, ó. A linguagem do texto não deve ter relação com o tema. Onde que ele falou isso, cara pálida? Não tem como. O escritor deve saber separar a linguagem do tema. Não, deve refletir. A linguagem pode ser separada do tema. Não pode. A linguagem está dentro. Não, está ali, ó, casadinha. Aspectos gramaticais também que aparecem nas questões de literatura do Enem. Norma padrão e norma não padrão, ou seja, variedade linguística. Não tem erro. As formas de expressão ou elas são adequadas ou inadequadas. O que isso nos remete sempre que houver algum meme falando de algum erro gramatical? Se é adequado ou não, ou se reflete uma certa classe social. Ou seja, não há erro, há adequação ou inadequação linguística. Por exemplo, eu não posso ficar falando né, pô meu, em uma entrevista de emprego. Por quê? É algo inadequado ao contexto. Agora, eu também não posso falar de uma forma extremamente poética com uma criança de 3 anos de idade. Não posso ler, né, um poema parnasiano para uma criança, porque ela não vai entender nada, ou seja, é inadequado também. Ó, carro capota com 4 pessoas e uma mulher. Olha que coisa tosca isso. Fui almoçar. Seja bem-vindo e experimente a linguiça. Bobo. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não, foi o que eu falei. Adequação linguística. Nós falamos em gírias quando estamos com os nossos pares. Agora, com uma pessoa mais velha, com uma pessoa de uma hierarquia superior, nós vamos ter que fazer o quê? Utilizar a chamada norma padrão, que é aquela norma que ela respeita as prescrições da gramática normativa, das regras gramaticais. Então, ó, há uma outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita não existe apenas um português correto. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O estilo dos juízes do Supremo não é o mesmo dos escritores de cordel. O dos editoriais não é o mesmo até dos cadernos de cultura dos mesmos jornais. Ou seja, ou dos colunistas. Ou seja, a língua ela muda de acordo com o público-alvo, né? De acordo com a adequação que nós pretendemos obter. Então, Círio Pocente, que é um dos gramáticos mais respeitados do Brasil, defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber descartar as marcas de informalidade de texto? Não, nós devemos respeitar essas marcas da linguagem informal nos seus respectivos usos. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla? Nem sempre. Textos acadêmicos não têm circulação ampla, mas são textos que devem ser redigidos em norma culta. Moldar a norma padrão do português pela linguagem, ele não falou isso também, o cara viajou bonito aí. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Exatamente. Alternativa D de dado. E as figuras de linguagem também são bastante preocupadas pelo Enem.
Metonímia, troca de palavras que são próximas uma da outra para dar maior vivacidade ao seu discurso. Que nem falar assim, ganho o meu salário pelo meu trabalho. Frase correta, mas sem emoção. Ganho o meu pão com o suor do meu rosto. Mesma coisa, mas muito melhor. Metonímia nessa segunda. Trabalho, coloquei suor. Salário, meu pão, muito mais forte, né? Metonímia, então, troca de palavras, sendo que entre elas há uma relação de sentido próximo. Paronomásia também bonita, prosopopeia, metáfora, paradoxo, onomatopeia, antítese, ironia. Cada uma, tudo isso a gente viu na aula, principalmente dos segundos anos, que a gente deu uma retomada das figuras, né? Então, a gente vai ver uma questão do Enem, porque eu vou fazer depois um vídeo sobre as figuras de linguagem de forma geral. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Temos aí uma denúncia dentro de um objeto que é o quê? Um fantasma, um bicho-papão. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo. O que é o pesadelo? Aquilo que nos faz sofrer, para informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-las. Esse anúncio ele é direcionado às crianças, para algumas crianças, denuncie. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas. Houve uma segmentação de menino para menina? Não. Dar a devida dimensão do que é um abuso sexual, que é um pesadelo para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Alternativa C. As outras vão fazer o quê? Elas vão pegar retalhos do texto ou vão ir contra ao texto. Então, alternativa C. Espero que tenham gostado. Mais uma eletiva concluída e até a próxima.